Já sentiu como se o mundo fosse apertado demais pro tamanho dos seus sonhos? Tipo assim, você acorda, respira fundo, olha pra vida e pensa, cara, tem algo em mim que não cabe aqui. Pois é, eu vivi isso por anos, era como se eu andasse por aí com uma roupa 2 números menor, sabe, incomodava, me deixava inquieto. Tava tudo certo do lado de fora, rotina, contas pagas, vida normal, mas por dentro tinha uma alma gritando por mais. E não tô falando de luxo, fama ou tapete vermelho. Tô falando de espaço para existir inteiro, com minhas ideias meio malucas, minha vontade de crescer, de deixar marca, de viver uma vida que faz sentido de verdade. Só que olha, o mundo adora gente que pensa pequeno, que se encaixa, que abaixa a cabeça, que diz sim, senhor, e está bom assim mesmo. E eu tentei ser assim, juro. Tentei caber nas caixinhas, me moldar aos moldes, falar só o básico, sonhar baixinho pra ninguém se incomodar. Mas foi aí que comecei a definhar. Porque quando a gente se encolhe demais pra caber, vai se perdendo aos pouquinhos e nem percebe a verdade. Eu não era grande demais pro mundo. O mundo é que estava pequeno demais para quem eu estava me tornando. Foi nesse ponto que uma pulguinha começou a sussurrar no meu ouvido. E se você pensasse grande de verdade? E se desse ouvidos para essa vontade louca de viver com tudo? No começo achei que era besteira, ego, loucura, mas a ideia não me largava. E quanto mais eu negava, mais a vida me empurrava para descobrir o que tinha do outro lado desse pensamento. Esse livro nasceu desse movimento, de um desconforto que virou direção, de uma inquietação que me fez abrir caminho. Porque foi pensando grande que eu finalmente me encontrei. Foi sonhando alto que eu aprendi a caber. Não no mundo dos outros, mas no meu próprio universo. E agora, se você tiver coragem de seguir lendo, eu te convido. Vem comigo nessa jornada de expansão. Bora descobrir o que acontece quando a gente para de se encolher para agradar e começa a crescer para viver de verdade. Se prepara, porque o que vem a seguir pode bagunçar suas certezas e abrir umas janelas que você nem sabia que existiam. Vamos, como se eu fosse um estranho dentro da própria vida. Tem coisa mais estranha do que se sentir fora de lugar mesmo estando no lugar certo. Pois é, por muito tempo eu me sentia assim, meio deslocado, meio errado, como se tivesse sido jogado num roteiro que não fui eu que escrevi. Sabe aquela sensação de entrar num ambiente e pensar, o que é que eu tô fazendo aqui? Mesmo quando tá todo mundo sorrindo, tudo aparentemente funcionando, era como se minha alma estivesse sentada no canto da sala, observando de longe, sem conseguir se encaixar em nada. Um estranho dentro da própria vida. E olha que tentei. De tudo. Agradar, adaptar, mudar meu jeito, baixar meu volume, colocar a tal da máscara social para parecer mais normal. Mas a verdade é que quanto mais eu me escondia, mais longe eu ficava de mim mesmo. É doido, né? Às vezes a gente se sente esquisito por simplesmente ser quem é e começa a achar que o problema está na gente. Mas com o tempo eu saquei uma parada importante. Não era que eu não pertencia ao mundo. É que eu não pertencia àquele modelo de mundo pequeno demais para minha visão. Meu coração queria bater num ritmo diferente. Queria voar quando diziam para eu ficar. Queria criar quando pediam silêncio. Queria mais cor onde só enxergavam preto e branco. E aí vem o choque. Ou a gente se molda para caber, ou se expande para transbordar. O sentimento de não pertencimento na real foi o começo de tudo. Foi ele que me fez sair do automático e começar a questionar tudo. E nesse processo descobri que não pertencer também é um jeito de ser chamado para algo maior. Hoje eu entendo, não pertencer é o primeiro passo para criar o seu próprio lugar no mundo. Um lugar onde você não precisa se esconder, nem se diminuir, nem pedir permissão para existir, se você já se sentiu assim. Talvez, só talvez, isso seja o sinal de que você nasceu para construir um mundo onde sua alma finalmente se sinta em casa. Vida justinha demais quando tudo tá certo, mas nada faz sentido te falar. Eu já vivi uma fase onde a vida era toda milimetricamente organizada. Sabe aquela rotina que parece até relógio suíço? Acordava no mesmo horário, tomava o mesmo café, encarava o mesmo trânsito, ouvia as mesmas reclamações, fazia o que esperavam de mim, e no fim do dia voltava para casa com a sensação de que estava vivendo sem viver de verdade. Era como se eu morasse numa caixinha de sapato, bonitinha por fora, mas apertada demais por dentro. Sem espaço para respirar, criar, questionar, sonhar. E o pior, era tudo tão previsível que às vezes eu já sabia até o que as pessoas iam dizer antes mesmo de abrir a boca. Um eterno mais do mesmo. E o tempo passava como quem nem olha para trás. Os dias iam se acumulando como páginas em branco que nunca eram escritas. E eu ali, naquele ciclo repetido, me perguntando em silêncio, é só isso mesmo? Cara, o brilho, cadê o frio na barriga? Cadê o tal do propósito? O mais doido é que do lado de fora tava tudo certo. Nada exceto o essencial.
aquele sentimento de estar realmente vivo. Era como se eu tivesse dentro de um aquário bem cuidado, mas com o mundo inteiro me esperando do lado de fora. Só que eu não tinha coragem de quebrar o vidro. Até que um dia, eu nunca esqueço, a ficha caiu. Não era a vida que estava pequena. Era o meu jeito de pensar que ainda não tinha crescido o suficiente para enxergar o tamanho das possibilidades. Foi aí que eu comecei a cutucar o sistema SAR do Trilo, fazer perguntas, mudar o ritmo, desafiar certezas. E quer saber? A vida começou a responder, primeiro com sinais sutis, depois com portas se abrindo e finalmente com aquela voz interior gritando: vai, você nasceu para mais. Se hoje você sente que sua vida está apertada, limitada e previsível demais, não se culpa não. Só significa que está na hora de se alongar por dentro, pensar maior, sonhar mais alto e se permitir quebrar os padrões. Porque viver pequeno, meu amigo, é confortável, mas crescer é libertador. Me deixa falar de verdade, só um minutinho. Hoje eu não vim te ensinar nada, nem te convencer de nada. Só queria desabafar, falar como quem tá abrindo o peito, sem filtro, sem script, sem medo de parecer fraco. Porque, vou te contar, tem hora que a gente cansa de fingir força onde só tem caco colado com fita, cansa de sorrir por fora e chorar por dentro no banheiro, de dizer tá tudo bem quando tá tudo engasgado, do queer greeter mas engolir seco pra não preocupar ninguém. Já viveu isso também? Se sim, então vem cá, senta comigo nessa conversa de gente real. Às vezes, me pergunto como é que eu deixei a vida me levar assim no automático, tipo carrinho de supermercado descendo ladeira, sem controle, sem direção. Eu me perdi tentando ser tudo pros outros e acabei me esquecendo de ser eu. Forte isso, né? Mas é a verdade. E se doer em você também, então a gente se entende te falar. Tem dias que dá vontade de largar tudo e sumir no mundo só pra ver se alguém nota, só pra ver se a gente ainda sente alguma coisa além do peso nas costas e da ansiedade disfarçada de produtividade. Mas olha, mesmo com toda essa bagunça, tem uma coisinha aqui dentro que ainda brilha. Um fiozinho de esperança, um sopro de coragem, uma voz teimosa dizendo não acabou não, você nasceu pra mais. E é por isso que eu estou aqui, escrevendo, desabafando, me permitindo ser de verdade. Porque ser forte o tempo todo é exaustivo. Ser humano é libertador. Então se você também está cansado de carregar o mundo nas costas, vem dividir esse peso comigo. Vem lembrar que você pode chorar e mesmo assim continuar valente. Que você pode duvidar e ainda assim seguir. Que ser vulnerável é o primeiro passo para se reencontrar. Esse aqui é só um desabafo. Mas às vezes, um simples desabafo já muda. Tudo. Já alivia, já cura. Já recomeça. O estalo. Quando a vida sussurrou pensa grande, vai. Não foi num palco nem numa palestra chique. Nem teve fogos de artifício ou música de fundo inspiradora. Foi num dia qualquer desses bem comuns que a gente acorda meio no automático. Café na mão, pensamento longe, do nada, pá. Uma ideia caiu dentro da minha cabeça como quem derruba um copo d'água na mesa. E se você pensasse maior? Na hora confesso que ri de nervoso porque, né, pensar grande sempre parece coisa de gente que já chegou lá. Eu tava mais pra quem ainda nem sabia onde queria chegar. Mas aquela pergunta ficou me rondando feito. Mosquito no ouvido, insistente, irritante, impossível de ignorar. Foi nesse momento que a chave virou. Sério, não teve luz piscando nem céu se abrindo. Mas dentro de mim alguma coisa mudou. Como se eu tivesse passado a vida inteira olhando pro chão e de repente alguém levantasse meu queixo e dissesse: olha em volta, olha pra cima, tem mais aí. E eu comecei a olhar diferente, a ver oportunidade onde antes eu só via rotina, a enxergar possibilidades onde antes só via limites. Foi aí que entendi. O mundo não tinha mudado. Foi minha cabeça que finalmente abriu espaço para sonhar com algo maior. Desde então, eu nunca mais fui o mesmo. E não estou falando de virar milionário do dia para a noite. Spoiler, não aconteceu. Ainda. Tô falando de acordar com tesão de viver, de sonhar com projetos que me fazem perder o sono de empolgação, de me ver como protagonista da minha história e não só um figurante tentando agradar o roteiro dos outros. Pensar grande não é sobre ego, é sobre liberdade. É sobre sair do modo sobrevivência e entrar no modo criação. É sobre entender que o tamanho do seu sonho molda o tamanho da sua vida. Então, se você também anda se perguntando se pode, se consegue, se deve, deixa eu te dizer, você pode mais do que imagina, mas só vai saber quando ousar pensar grande de verdade. E aí topa virar essa chave também, porque olha, depois disso nada mais fica igual. Capítulo 1. Encolhido por dentro, limitado por fora. Te falar uma verdade que doeu e ainda dói só de lembrar por muito tempo, fui eu que me coloquei numa caixa apertada demais para minha alma. E o pior, nem era o mundo que me prendia, era eu mesmo me encolhendo por dentro, com medo de ser demais.
A gente aprende cedo a se adaptar, né? A não incomodar, a não chamar atenção, não sonhar alto, a ser discreto, humilde, pé no chão. E sem perceber, vai diminuindo o passo, engolindo os sonhos, cortando as asas. Vai ficando pequeno num mundo que podia ser gigante. E o reflexo disso, a vida do lado de fora começa a encolher também. Parece que tudo vira limite. O dinheiro, os relacionamentos, as oportunidades, até o espelho parece te olhar diferente. Você se sente invisível vivendo dentro de um papel que nem foi você que escolheu nesse capítulo. Eu quero te contar como foi que isso aconteceu comigo e como aos poucos fui entendendo que o mundo só era estreito porque minha mente estava apertada, que não adiantava mudar de cidade, de trabalho, de roupa. Se eu não mudasse por dentro primeiro, talvez você também esteja se sentindo assim agora, preso numa vida que não combina mais com quem você sente que pode ser. E se for o caso, fica comigo aqui, porque esse capítulo não é só um desabafo. É um espelho, e quem sabe, lendo isso, você se enxergue e resolva parar de se esconder. Bora abrir espaço dentro da mente e da alma, porque olha, viver encolhido é sobreviver, mas viver expandido é outro papo. É liberdade pura. E tudo começa por aqui. Cabeça pequena, mundo apertado, a verdade que ninguém te contou. Sabe aquela vozinha chata que vive falando isso não é pra você não? Sonha alto demais? Melhor se contentar com o que tem? Pois é, essa voz me acompanhou por muito tempo. E eu acreditei nela. Resultado, fiquei vivendo uma vida menor do que o meu potencial. O mais doido é que essas vozes não nascem do nada. Elas vêm de tudo que a gente escuta desde pequeno. Dinheiro não dá em árvore, quem nasce pobre morre pobre, fulano só ficou rico porque teve sorte. E a gente guarda essas frases como se fossem verdades absolutas. Mas sabe o que elas são? Crenças pequenas. Isso não é. Crenças que acabam construindo uma vida pequena, não tem jeito. Se a sua cabeça só acredita no básico, o seu mundo vai girar sempre no raso. É tipo tentar plantar uma árvore num vaso de plástico, as raízes não têm para onde crescer. E adivinha, ela trava, não floresce, não vai para frente. E comigo foi assim. Eu não me achava capaz, não me via digno de sucesso, achava que pensar grande era coisa para os outros. Até que um dia caiu a ficha. Meu maior inimigo estava morando dentro da minha mente. E ele tinha nome. Limitação invisível. Cara, quando você muda suas crenças, parece que alguém abre uma janela gigante num quarto onde só tinha fresta. Você começa a enxergar oportunidade onde antes só via parede. Começa a tentar, arriscar, acreditar. E aí, devagarzinho, sua vida começa a crescer junto com sua mente. Por isso, se hoje você sente que está empacado se com nada anda, que a vida está apertada demais, para e pergunta: que tipo de coisa eu tenho acreditado sobre mim e sobre o que eu posso viver? Porque muitas vezes não é a vida que é injusta. É a nossa cabeça que está travando tudo. Quer uma vida maior? Começa acreditando que ela é possível. Porque quando a mente expande, meu amigo, nada mais consegue te segurar. Bora soltar esses pensamentos limitantes e abrir espaço para uma nova história. Quem foi que te ensinou a se encolher? Já parou para pensar? Quem foi que te ensinou a não sonhar tão alto? Quem colocou na sua cabeça que o mundo não é para você? Que dinheiro é difícil, que sucesso é para poucos, que sonhar grande é perigoso? Pois é, a gente nasce gigante por dentro, mas vão podando a gente devagar, sem a gente nem perceber. Infância, ouvi coisas tipo: não fala isso que é feio, menino não pode querer demais, cuidado para não se frustrar. E assim, sem maldade, as pessoas que mais amavam a gente acabaram ensinando a gente a se encolher. Para proteger, elas colocaram medo em tudo que era ousadia. Depois vem a escola, a sociedade, os padrões, tudo meio engessado, Sheldon e Grass. Não ditas, se comporta, seja normal, não chama atenção. E a gente vai se encaixando, se moldando, se encolhendo para caber num lugar que no fundo nunca foi feito para o nosso tamanho real. Mas o golpe final mesmo vem do medo. Medo do errar, de ser julgado, de não dar conta, do dar errado. Esse medo é um artista. Pinta cenários horríveis na nossa cabeça e a gente acredita tanto que nem tenta. Fica ali, quietinho, vivendo só o que já conhece. Essa que não assusta, só o que cabe. E sem querer, a gente vai virando pequeno por dentro. Não porca, mas porque ensinaram a gente a ser. Mas deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi na marra. Ninguém tem o direito de definir o seu tamanho por você. Não é sua criação, nem a sociedade, nem o medo. Você é quem decide até onde pode crescer. E, olha, quando você se liberta dessas amarras invisíveis, é como se tirasse uma tonelada das costas e uma venda dos olhos. Você começa a enxergar o mundo com outro olhar. Um olhar que diz: eu posso mais, eu sou mais, eu vim para voar, não para me esconder. Então, se você sente que tem algo aí dentro, sufocado, querendo espaço, talvez seja a hora de questionar tudo que te fizeram acreditar até aqui. Porque crescer, meu amigo, começa com uma escolha. A de não ser mais o que esperam, mas o que você nasceu para ser. Capítulo 2.
Sonhar dá trabalho, e é por isso que poucos fazem. Vamos falar a real? Sonhar é bonito, mas dá um baita trabalho. E não tô falando só do esforço físico, não. É mental, emocional, espiritual e até invisível. Sonhar grande exige energia, coragem, paciência, fé e uma teimosia danada de boa. Quando eu era mais novo, achava que sonhar era tipo fantasia. Você deita, imagina uma vida melhor, sente aquele calorzinho no peito e pronto. Só que aí a vida me mostrou que o sonho não sobrevive se a gente não arregaçar as mangas e partir pra ação. E meu amigo, é aí que muita gente desiste. Porque sonhar mesmo, de verdade, é se comprometer com algo que ainda nem existe. É andar no escuro confiando que lá na frente vai ter um botão de luz. É ouvir 1 milhão de não, cair feio, levantar cansado, continuar com dúvida. E mesmo assim, seguir, porque no fundo você acredita que vale a pena. Mas não é fácil manter o coração aceso num mundo que te empurra pro raso. A maioria prefere viver no mais ou menos porque dá menos trabalho, menos dor de cabeça, menos expectativa, menos risco de quebrar a cara. Só que sabe o que dá também? Menos vida, menos sentido, menos brilho no olho. Esse capítulo aqui é para te mostrar que sim, sonhar cansa. Mas se você topar esse desafio, vai descobrir um nível de vida que pouca gente conhece. Porque o esforço de sonhar é grande, mas o gosto de realizar é gigante. Se você ainda carrega um sonho escondido aí dentro, mesmo que pequeno, mesmo que velho, mesmo que meio apagado, não desiste não. Aqui a gente vai falar sobre o caminho, os perrengues, os medos e, claro, as vitórias que só quem ousa sonhar pode viver. Vem comigo, porque a vida passa rápido. Mas o sonho que você constrói com coragem, esse fica... Pensar grande dá medo, mas ficar pequeno dói mais. Vou mandar a real. Pensar grande assusta. E muito, só quem já se pegou sonhando alto sabe o frio na barriga que dá. É bonito no papel, empolgante de imaginar. Mas quando bate a consciência do "e se der errado", dá vontade de correr pro cantinho seguro da vida. E eu sei disso porque já fugi dos meus próprios sonhos várias vezes. Sonhar grande te tira da zona de conforto, te faz encarar o desconhecido, te obriga a crescer por dentro. E crescer, meu amigo, exige romper com crenças, com pessoas, com versões antigas de você mesmo. O medo aparece logo ali na esquina. Medo do fracasso, medo do julgamento, medo de dar certo e não saber lidar. Doida, não. Até o sucesso dá medo quando você ainda pensa com cabeça de escassez. E tem mais. Pensar grande te obriga a se responsabilizar pelo seu próprio brilho. Não dá mais para se esconder, nem culpar o chefe, a crise, os outros. Quando o Voca diz eu vou, o universo escuta. E aí o jogo muda. Mas, sinceramente, por mais que pensar grande assuste, ficar pequeno cansa. Dói viver uma vida que não conversa com sua alma. Dá um aperto no peito saber que você podia, mas se contentou com menos só para não se arriscar. Pensar grande te bota para correr atrás de você mesmo. É tipo olhar no espelho e dizer: eu estou pronto para viver tudo que tenho direito, mesmo com medo. E cara, quando você encara esse medo de frente, alguma coisa dentro de você acorda, cresce, se impõe, você começa a caber nos seus sonhos. Então sim, pensar grande dá medo, mas também dá propósito, dá sentido, dá vida. E se for para sentir medo, que seja de passar por essa vida sem usar todo o seu potencial. Bora pensar grande mesmo com as pernas tremendo, porque no fim das contas, o que assusta de verdade é chegar no fim da linha e perceber que você viveu pequeno demais, quando o mundo lá fora e a voz aqui dentro dizem: menos, vai com calma. Sonhar grande é lindo, empolgante, dá aquele brilho no olhar, até você falar em voz alta. Aí começa o show da resistência essa resistência vem de todos os lados, até de onde você menos espera, inclusive. De dentro de você, logo de cara vem a voz interior. Será que você consegue mesmo? E vai dar ruim, melhor nem tentar para não se frustrar. Parece uma tia chata morando dentro da cabeça da gente, sempre lembrando do que pode dar errado. E o pior, a gente escuta, acredita e ainda agradece por estar sendo realista. Mas não para por aí não. Fala teu sonho alto e vê o que acontece. Vai ter sempre alguém do lado de fora, dizendo pra você ser mais pé no chão. Que o mundo não é bem assim, que a vida real é dura. Às vezes até quem te ama entra nesse coro. E não é por mal, tá? É medo disfarçado de conselho. A verdade é que o mundo tem pavor de quem ousa sonhar fora da curva. Porque quando você pensa grande, você sacode o sistema. Incomoda, provoca, tira as pessoas da zona de conforto só com sua ousadia. E let-se. Claro que vem crítica, piada, julgamento e às vezes até silêncio gelado. Mas o mais traiçoeiro é quando a resistência externa se junta com a resistência interna. Aí ferrou.
Você começa a duvidar de si, a dar um passo para frente e dois prot, a pensar se não era melhor ficar onde estava mesmo. Só que deixa eu te contar um segredo. Essa resistência não é sinal de que o sonho está errado. É sinal de que ele é grande o suficiente para causar impacto. E sonhos grandes são assim mesmo, eles testam a gente antes de entregar qualquer coisa. Então, se você está sentindo essa pressão toda, parabéns. Quer dizer que você está saindo do padrão, se colocando no caminho de uma vida que vale a pena. E, olha, nem sempre vai ser fácil, mas também nunca mais vai ser sem graça. Resistência vem para ver se você realmente quer. E se quiser, meu amigo, segura firme, porque o mundo pode até tentar te diminuir, mas ninguém pode te parar quando você escolhe crescer por dentro. Capítulo 3. O dia que decidi me expandir. Eu lembro até hoje. Não foi um dia especial, nem um momento épico de filme. Foi desses dias comuns, meio nublado por dentro, sabe? Acordei com aquela sensação esquisita no peito. Uma mistura de tédio, vazio e um grito abafado dizendo: chega. Era como se tudo estivesse pequeno demais. Minha rotina, meus pensamentos, meus resultados, até minhas palavras. Eu falava pouco, sonhava menos ainda. E sem perceber, tinha me encolhido num cantinho confortável da vida. Só que aquele conforto estava me sufocando. E aí, do nada, ou talvez de tanto calar, eu explodi por dentro. Não teve plateia, nem palmas, nem frase motivacional de redes sociais. Só eu comigo mesmo, encarando o espelho e soltando a pergunta que mudou tudo. E se eu me permitisse ser mais? Foi nesse instante, meio tímido, meio decidido, que eu escolhi me expandir. Não pelos outros. Não para provar nada, mas porque minha alma estava pedindo espaço, gritando por vida de verdade. Expandir não significou virar outra pessoa. Foi mais como tirar as amarras, sabe? Soltar o freio de mão que eu mesmo tinha puxado anos atrás. E começar, mesmo com medo, a ocupar o lugar que era meu, o mundo que estava me esperando do lado de fora da minha zona de conforto. Nesse capítulo aqui, eu quero te contar como foi esse processo. As decisões esquisitas que fiz, os nãos que doeram, os sims que libertaram, e o que mudou depois que eu resolvi parar de me diminuir para caber, porque se você também anda sentindo que tem muito mais aí dentro do que a vida tem deixado sair, então talvez hoje seja o seu dia de expandir também. E, olha, quando esse dia chega, nada mais é pequeno o suficiente para te segurar. O segundo que mudou tudo não foi um mês, nem um ano. Não foi uma jornada longa, cheia de passos calculados. Foi um segundo, um estalo, um clique, uma virada de chave. E pronto. Minha cabeça virou um mundo novo. Eu estava no meio de um dia qualquer, daqueles bem sem graça, meio cinza por dentro. A vida estava no piloto automático e eu só indo... muita vontade, sem grandes planos, só cumprindo tabela. Mas aí aconteceu. Parei, respirei fundo e me veio um pensamento que parecia simples, mas foi revolucionário. E se eu parar de fugir de mim mesmo? Foi nesse exato momento que tudo mudou, como se alguém tivesse acendido a luz num quarto, onde eu já tinha me acostumado a viver no escuro. Eu percebi que não era a vida que estava me limitando. Era eu mesmo, com meus medos, minhas desculpas e aquela mania boba de me fazer de pequeno. Sabe aquele segundo que parece durar uma eternidade? Foi assim, um turbilhão por dentro. Meu coração batia mais forte, minha mente corria solta. Sensação era de que pela primeira vez, eu estava ouvindo minha verdade sem censura. Não teve plateia, não teve anúncio, não teve foguete, mas internamente foi o início da revolução. Aperte Dolly, comecei a mudar jeito de pensar, de agir, de me ver. Comecei a dizer mais sim para mim e menos sim para os outros. Comecei a respeitar minha vontade, minha visão, minha coragem. Esse momento exato, esse segundo cheio de verdade, foi o ponto de partida de tudo. Porque quando a chave vira, meu amigo, não tem volta. O mundo continua o mesmo, mas Voca muda. E quando você muda, o mundo se ajusta. Se você ainda não teve esse estalo, calma. Ele vem e quando vier, você vai saber. Porque a alma vibra, o peito se abre e a vida te convida para dançar no ritmo certo. O seu dia em que eu parei de esperar do mundo o que só podia vir de mim. Demorei um tempão para entender. Mas entendi. A virada que eu tanto esperava da vida não era sobre o mundo mudar. Era sobre eu mudar por dentro. E olha, doeu perceber isso no começo. Porque a gente cresce acreditando que quando tudo lá fora melhorar, a gente vai poder respirar aliviado. Só que é ao contrário. Durante anos, eu culpei tudo e todos. O lugar onde nascia falta do Graina, as pessoas que não me apoiavam, as oportunidades que nunca apareciam. Mas no fundo, quem não estava aparecendo de verdade era eu. Eu mesmo, inteiro. Porque estava me escondendo atrás de desculpas que até pareciam lógicas, mas só serviam para me manter onde eu estava. Até que um dia eu falei: chega, se nada muda, eu mudo.
Foi nesse dia que tudo começou a virar. Não porque o céu ficou azul, a sorte bateu na porta, mas porque eu tomei uma decisão silenciosa e poderosa, assumi minha parte, meu peso, meu papel na minha história. E nossa, que liberdade foi! Essa decisão não foi sobre impressionar ninguém, nem sobre provar nada, foi sobre me olhar no espelho e finalmente me enxergar com verdade. Foi sobre escolher crescer, mesmo que ninguém aplaudisse. O mundo continuou igual por um tempo. Tá? Mesmas contas, mesmos desafios, mesmo cenário, mas eu estava diferente. Mais leve, mais inteiro, mais dono de mim. E isso mudou tudo, porque quando a gente decide se expandir por dentro, o lado de fora não tem outra opção. Ou cresce junto, ou fica para trás. E é isso que eu queria te dizer hoje. Às vezes a decisão que vai mudar tudo na sua vida não tem a ver com o mundo. Tem a ver com você parar de se abandonar. O resto é consequência. Capítulo 4. Mentalidade de gigante. Em corpo de gente comum. Se tem uma coisa que eu aprendi na pele, foi isso aqui. Você não precisa parecer grande para ser gigante por dentro. E, olha, por muito tempo eu achei que sucesso era só para quem já vinha com o pacote completo. Dinheiro, aparência, contatos, nome bonito, essas coisas que a sociedade adora aplaudir. Mas aí eu conheci gente simples, bem simples mesmo, que carregava uma mente tão poderosa que mudava o clima de qualquer ambiente. Gente com olhar firme, ideia clara, coração quente e coragem de dar inveja. E foi ali que entendi. Não é o tamanho do corpo, nem da conta bancária. É o tamanho da mentalidade que muda tudo. Mentalidade de gigante é quando você se recusa a viver pequeno. É quando você sonha como se nada fosse impossível, mesmo com o mundo inteiro dizendo que é. É aquela força invisível que te faz levantar depois de cada tombo, sem perder a fome de crescer. Nesse capítulo, eu quero te contar como comecei a desenvolver essa força interna, mesmo me sentindo uma formiguinha num mundo que só parecia ouvir os grandalhões. Vou abrir o jogo sobre as inseguranças, os gatilhos, os quem sou eu para isso. E também sobre as viradas que aconteceram quando eu parei de me medir por fora e comecei a me alimentar por dentro. Você não precisa de permissão para pensar grande, e muito menos de um selo oficial dizendo que agora você pode se sentir capaz. Você só precisa despertar o gigante que já mora aí dentro. Só que talvez esteja dormindo por medo, dúvida ou costume. Então bora acordar esse poder porque, gente comum com mentalidade extraordinária é o que mais transforma o mundo em silêncio. E pode apostar, né? Quando você começa a pensar como gigante, o mundo começa a te enxergar diferente e você também. Quando a cabeça muda, o corpo chega junto. Já reparou que tem gente que entra num lugar e muda o clima mesmo sem abrir a boca? Não é sobre beleza, nem roupa cara, nem status. É presença, energia, postura. E na maioria das vezes, isso nasce de um simples detalhe invisível, o que a pessoa acredita sobre si mesma. Por muito tempo, eu entrei nos lugares tentando não incomodar. Chegava meio encolhido, com medo de parecer demais ou de não parecer o suficiente. E nem era falta de educação não, era falta de pensamento firme. Minha cabeça ainda carregava aquelas vozes do tipo: fica quieto, não chama atenção, vai dar errado. Resultado chegava, mas não chegava inteiro. Até que um dia, quase sem querer, eu comecei a mudar a conversa dentro da minha mente. Comecei a me tratar com mais respeito, a me lembrar do meu valor, a acreditar de verdade que eu tinha algo para oferecer. E aí, sem perceber, minha presença começou a mudar junto. Sério, era como se o corpo entendesse o novo comando e começasse a se comportar diferente. Ombro mais erguido, olhar mais firme, voz mais confiante. Eu ainda era o mesmo por fora, mas estava gigante por dentro. E o mundo começou a responder a isso. As pessoas me olhavam de outro jeito, me ouviam com mais atenção, me sentiam mais forte, mais seguro, mais ali. Pensamento tem peso, tem cheiro, tem ritmo, e tudo isso se manifesta na forma como a gente entra, fala, age, decide. Quando muda o que pensa sobre si mesmo, você muda o sinal que transmite para o mundo. E mais do que isso, muda como você se sente na própria pele. Por isso, se você anda se sentindo invisível, inseguro ou meio perdido, não começa pela aparência nem pela performance. Começa pela mente. Porque quando a mente se alinha com quem você quer ser, o resto vem junto, quase. Pensamento é presença. E quando você acredita que tem valor, o mundo começa a acreditar também. Vai por mim. O que você emana, você expande. A mente cria o clima. Já percebeu como tem dias que a gente entra num lugar e tudo flui? Parece que o mundo está cooperando, as pessoas te tratam bem, as coisas se encaixam. E em outros, parece que nada anda, tudo trava. O ambiente pesa? Pois é, depois de muito quebrar a cara e observar a vida com mais atenção, eu entendi uma coisa. A energia da nossa mente molda o espaço ao nosso redor. E não é papo místico desconectado. Dari, é simples.
Quando sua mente está carregada, o ambiente sente. Quando sua mente está limpa, leve, positiva, o ambiente responde. A energia da nossa mente vai na frente, abre caminho ou fecha, e coloca uma lente em tudo que a gente vive. Te dou um exemplo real. Teve uma época em que eu só pensava em problema. Já acordava com preocupação, deitava com culpa, passava o dia todo com a mente ocupada com o que estava dando errado. Resultado, tudo parecia pesado, difícil, travado. Até as plantas lá em casa murchavam, juro. Depois comecei, aos poucos, a trocar o foco. Ao invés de pensar em tudo que podia dar errado, comecei a imaginar o que podia dar certo. Comecei a agradecer antes de acontecer, a vibrar como se já fosse possível. E de repente o clima ao meu redor foi mudando. As pessoas começaram a me tratar diferente, oportunidades começaram a aparecer. Até os dias nublados pareciam menos cinza. É como se a mente fosse um imã que atrai o que vibra. Se você pensa grande, sente grande, age grande, o mundo abre espaço para isso. Se pensa pequeno, duvida, reclama. O mundo encolhe junto com você. Então, se o lugar onde você está parece frio, difícil, hostil, talvez a mudança comece. Porque no fim das contas, o ambiente não molda a sua energia. É sua energia que molda o ambiente. E quando a mente se alinha com o que você quer viver, o mundo começa a colaborar. Testa aí, porque pensar diferente não só muda seu dia, muda tudo ao seu redor. Capítulo 5. As dores de crescer para caber em si mesmo. Crescer dói. Dói mais do que eu imaginava. Não é aquela dor física tipo uma topada no canto da cama. É uma dor silenciosa que rasga por dentro sem ninguém ver. É a dor de se despedir da antiga versão de você mesmo. Aquela que já não combina mais com quem você está se tornando. Quando comecei a me expandir, achando que tudo ia ser só luz, descobri o outro lado da moeda. Crescer também é perder o conforto do conhecido, o colo das antigas desculpas, os amigos que só te reconheciam pequeno. É assustador perceber que para caber em si mesmo você vai ter que deixar algumas partes do mundo para trás. E olha, não foi fácil. Tive momentos em que eu quase desisti, porque crescer exige escolhas, e às vezes essas escolhas machucam. Você se vê sozinho, questionando tudo, ouvindo aquela voz interna perguntando: será que vale a pena mesmo? E nesse ponto você precisa estar muito conectado com quem está se tornando. Senão, o medo te puxa de volta. Mas sabe qual é a verdade que eu descobri? A dor de crescer é temporária. A dor de se encolher dura a vida inteira. Por isso eu escolhi seguir, mesmo mancando por dentro. Porque a cada passo fora da antiga casca, eu sentia um pedaço da minha essência respirando mais aliviada. Esse capítulo é para falar disso sem romantismo, sem ilusão. É para te mostrar que sim, crescer é um processo cheio de desconforto. Mas também é a única forma de você se encaixar, de verdade, na sua própria grandeza. E se você está vivendo isso agora, sentindo que está meio no meio do caminho, nem me lol, nem me kei, relax. Você só está crescendo para, enfim, caber inteiro dentro da sua própria pele e vambora juntos, porque por mais que doa, vale demais. Entre pedradas e silêncios, o preço de ser você mesmo. Vou te contar uma coisa que ninguém fala quando você decide crescer, sonhar mais alto ou ser quem você realmente é. Vai rolar rejeição, vai ter crítica, vai doer. E às vezes, vai vir de quem você mais ama. Eu vivi isso na pele. Teve gente que se afastou. Gente que riu pelas costas. Gente que disse você mudou como se fosse ofensa. E quer saber? Mudei mesmo. E graças a Deus por isso. Mas no Kamiko. Vou confessar. Mexeu comigo. Demais, porque olha, não tem nada mais solitário do que ser incompreendido por quem você gostaria que aplaudisse sua coragem. Quando você começa a pensar grande, fazer diferente, caminhar para fora da manada, o olhar dos outros muda. Nem sempre para melhor. Às vezes vira julgamento, outras vezes indiferença. E, o que mais machuca, o famoso quem você pensa que é. Mas com o tempo, e uns calos na alma, eu aprendi que nem todo mundo vai entender seu processo. Nem todo mundo vai te acompanhar. E tá tudo bem, me crescer também é deixar ir. Crescer também é ficar em paz com o fato de que algumas pessoas só sabiam lidar com a sua versão antiga. Rejeição não é o fim. Às vezes é só o universo limpando o caminho. Crítica nem sempre é verdade. Muitas vezes é só reflexo do medo do outro. E incompreensão, bom, essa vem no pacote de quem ousa viver uma vida que ainda não foi vivida ao redor. O segredo, não parar, não sei calar, e principalmente não se encolher para caber em espaços que já ficaram pequenos demais para quem você está se tornando. Então, se você está sentindo tudo isso agora, segura firme, porque depois da rejeição vem a aceitação, mas começa por você. Aceita quem você é, segue e deixa o mundo correr atrás depois. Porque quem hoje não te entende, amanhã vai usar sua história como exemplo.
Ser grande dói, mas se encolher dói muito mais. Tem gente que acha que não se encaixar é sinal de fracasso, que o diferente tá errado, que quem incomoda deve se calar. Mas deixa eu te contar uma coisa que aprendi na marra. Não se encaixar em lugares pequenos é o maior sinal de que você nasceu para algo maior. Só que, como dói no começo, o preço de não se encaixar é alto. Você se sente meio deslocado, meio solto no mundo, como se estivesse sempre no lugar errado, com as pessoas erradas, tentando explicar quem você é para quem só entende raso. E, vamos combinar, explicar profundidade para quem só enxerga a superfície cansa. Tentei me ajustar por muito tempo. Fui me maldando, abaixando o tom, rindo manos alto, sonhando mais baixinho. Só que por dentro, algo gritava, uma parte de mim se sufocava só para agradar o ambiente. Até que um dia eu entendi. Não era eu que estava errado, era o espaço que era apertado demais para tudo que eu carregava por dentro. A real é que tem lugares que a gente nunca vai caber, por mais que tente e tá tudo bem, porque tem coisa que não foi feita para se encaixar. Foi feita para expandir. E se expandir incomoda, assusta ou afasta. Então que assim seja. Melhor isso do que viver dobrado só para ser aceito. A paz de ser quem você é vale mais que qualquer pertencimento forçado. E quando você escolhe não se diminuir, mesmo pagando o preço do julgamento, da solidão ou do olhar atravessado, você começa aos poucos a atrair lugares e pessoas que te reconhecem de verdade. Então se hoje você sente que está sobrando onde queria tanto caber, respira. Talvez você não esteja no lugar errado, só esteja grande demais para o espaço, que já ficou pequeno. E crescer, meu amigo, sempre vale mais do que se encaixar. Capítulo 6. A liberdade de ser maior. Que a situação... Tem coisa que a vida joga na nossa frente, a gente pensa, pronto, acabou pra mim. Acontece com todo mundo. Vem um problema, uma crise, uma dor inesperada. E parece que o mundo inteiro está desabando em cima da cabeça da gente. Já passei por isso mais de uma vez. E confesso, no começo eu me sentia pequeno, impotente, engolido pelo momento. Mas aí, num desses tombos da vida, eu percebi uma coisa que mudou meu jogo. Eu podia ser maior que aquilo. Mesmo com medo, mesmo sem saber o que fazer, mesmo quebrado, por dentro. Porque o que te define não é o que acontece com você. É o tamanho da sua resposta. Ser maior que a situação não é ignorar o problema. É escolher não ser dominado por ele. É quando você respira fundo no meio do caos e pensa, tá difícil, mas eu não vou me entregar. É quando você decide continuar mesmo cansado, continuar mesmo desacreditado, continuar mesmo que tudo diga para parar. Nesse capítulo, eu quero conversar contigo sobre isso. Sobre essa liberdade poderosa de não deixar que os momentos ruins definam quem você é. Sobre levantar a cabeça mesmo quando tudo ao redor quer te ver no chão. Sobre se tornar tão grande por dentro que as situações começam a parecer menores. E olha, isso não é dom, nem milagre. É escolha, é treino, é força cultivada no silêncio. É olhar para a dor de frente e dizer, você não manda mais em mim. E quando isso acontece, quando você assume o controle da sua reação, algo mágico começa a acontecer. O mundo já não te assusta como antes. Pensar grande foi o que salvou minha cabeça. Te falar uma coisa que vivi na pele. Chegou um momento em que pensar grande não era mais sobre ambição. Era sobre sobrevivência emocional. Era isso ou desabar. Era isso ou me perder de vez. Tinha dia que o peito pesava tanto que mal dava para levantar da cama. Acabei com um monte de pensamento repetido, tipo eco dentro de um quarto vazio. Isso nunca vai mudar. Você não vai sair dessa, pra que tentar de novo? Cara, era como viver preso num looping de frustração, rotina e dor escondida. Foi aí que sonhar alto virou meu jeito de respirar. Comecei a imaginar uma vida diferente. Um futuro onde eu me sentia vivo de verdade. Onde eu não era mais um espectador da minha própria existência, mas o autor da virada. E, olha, só isso já me deu um fio de esperança quando tudo parecia escuro. Pensar grande me deu direção quando eu estava perdido. Me deu força quando eu não tinha nem mais vontade de tentar. Me deu um motivo para levantar a cabeça e, mesmo tremendo, dar mais um passo. Não resolveu tudo de uma vez. Mas foi fagulha que reacendeu o fogo, a energia que empurrou minha alma para fora do buraco. E foi nesse momento que entendi. Sonhar grande não é luxo. É instinto de sobrevivência emocional para quem se recusa a morrer por dentro. Se hoje você está num lugar escuro, pesado, que parece não ter saída, experimenta sonhar maior do que a dor. Imagina algo tão bom que te faz sorrir só de pensar. Nem que seja por alguns segundos, porque às vezes tudo que a gente precisa é disso. Um pensamento grande o bastante para iluminar o caminho, e a partir daí, você volta a se mover, mesmo machucado, mesmo sem saber como, mas volta. Porque no fim das contas,
Pensar pequeno adoece, mas pensar grande salva. Salvou a mim. Pode salvar você também. Quando tudo dizia não, a vida disse vai e vou. Te contar uma coisa que sempre me arrepiou. Histórias de gente comum que virou tudo de cabeça para cima e saiu mais forte. Não por sorte, nem mágica, mas porque decidiram não desistir mesmo quando parecia impossível. Eu lembro de um cara que conheci, o nome nem importa aqui, mas a história... Nossa, o cara vendia água no sinal com um chinelo furado e barriga roncando, mas ele sonhava em ter um negócio próprio. Riam dele, duvidavam, diziam, pra você não dá. E ele acreditou, por um tempo. Só que teve um dia que ele falou pra mim, se eu vou suar, que seja por um sonho meu. Hoje, o cara tem uma distribuidora de bebidas, dá emprego pra outras pessoas e inspira quem está começando. Isso é superação de verdade. Teve também uma moça, mãe solo, 2 filhos pequenos, cheia de contas, ex-marido que sumiu no mundo. Ela me disse, já chorei tanto no banheiro que perdi a conta. Só que entre um turno de limpeza e outro, ela começou a estudar pelo celular. Viu um vídeo, depois outro, até criar coragem de montar um negócio de marmitas. E não, que deu certo. Hoje ela tem marca própria, entrega em vários bairros e diz que nunca mais chorou por falta de saída. Ela virou o jogo com o que tinha. Essas histórias me mostram que viradas improváveis são mais comuns do que a gente imagina. Só não são contadas na TV, porque elas não têm filtro bonito, trilha sonora ou final previsível. Mas tem algo muito maior, verdade, garra a alma. E talvez a sua história esteja começando exatamente aí, no caos, no cansaço, no limite. Mas se você respirar fundo e dar só mais um passo, pode estar mais perto da virada do que imagina. Porque, no fim, não é sobre ter tudo para dar certo. É sobre não aceitar que vai terminar assim. É sobre escrever o próximo capítulo com coragem, mesmo com a mão tremendo. E se tem gente que saiu do nada e fez tudo, por que você não pode ser o próximo? Capítulo 7. O mundo cabe. Quem cria espaço interno? Te contar uma coisa que aprendi quebrando a cara. Não é o mundo que precisa ser maior para a gente caber. É a gente que precisa abrir espaço por dentro. Porque quando a mente está travada, fechada, cheia de bagunça emocional e pensamento apertado, nada flui. Tudo parece difícil, pesado, impossível. Eu vivi isso. Queria mudança, mas dentro de mim era só ansiedade, culpa, comparação, crença, limitante e pensamento repetido. Como é que o novo entra se a casa está cheia de tralha emocional? Pois é, não entra. E aí a gente acha que a vida está parada, mas na real, é a gente que não limpou o terreno. Criar espaço interno é um processo. Às vezes você precisa desapegar de pensamentos que te acompanham desde a infância. Outras vezes é perdoar quem nunca te pediu desculpa. E na maioria das vezes é ter coragem de olhar para dentro e admitir que tem coisa entalada aí faz tempo. Mas quando a gente começa a se abrir, Ace Desire, a desapegar do que não serve mais, o mundo começa a caber na gente. As oportunidades chegam, as ideias fluem, as conexões fazem sentido. Parece até mágica, mas é só você voltando a ser quem realmente é, sem excesso, sem travas. Esse capítulo é para te mostrar que a expansão que você busca do lado de fora começa com um movimento silencioso do lado de dentro. Quando a mente respira, a vida acompanha. Quando o coração se alinha, o universo se ajusta. E se você está sentindo que nada está cabendo, que tudo anda apertado, talvez não seja sobre mudar de lugar. Talvez seja só hora de criar espaço em você para a vida te alcançar. Vambora, porque tem um mundão esperando por quem tem coragem de se abrir. Quem vence não é o mais forte, é o que se expande por dentro. Quer saber o segredo real de quem vence de verdade? Não é sorte, nem dinheiro, nem contato. É expansão mental e emocional. É gente que aprendeu a pensar maior, sentir mais profundo e agir com clareza mesmo quando tudo à volta parece desmoronar. Eu mesmo achava que vencer era questão de ralação bruta, de correr sem parar, de vencer o cansaço no grito. Aí percebi que tem gente que tá ganhando sem gritar, tá crescendo em silêncio, tá vencendo porque aprendeu a se expandir por dentro. Expansão mental é quando você para de pensar pequeno, para de colocar limite em tudo, para de se sabotar. Com aquela voz interna que vive dizendo isso não é pra você. É quando você começa a enxergar além, pensar fora da caixa, sonhar com coisas que antes te pareciam grandes demais. E expansão emocional é quando você aprende a sentir sem se afogar. É ter inteligência para lidar com frustração, com medo, com rejeição, sem deixar essas coisas te travarem. É olhar para a dor e, em vez de fugir, usar ela como combustível. Já reparou que gente que vence de verdade parece que tem uma paz diferente? Não é porque a vida deles é fácil, é porque eles têm espaço por dentro. Eles não carregam peso desnecessário, não vivem presos no passado,
não andam com a mente poluída, eles respiram leveza porque criaram espaço interno para isso. Quem vence não é o que corre mais, é o que aguenta mais tempo correndo sem se quebrar por dentro. Se você sente que está travado, cansado, sem conseguir avançar, talvez não falte esforço, talvez só falte espaço interno para a vitória caber. E isso não se compra, isso se constrói, um pensamento de cada vez. Um sentimento bem resolvido por dia. Um passo interno para cada passo externo, porque quando você expande a mente e o coração, o mundo não tem escolha. Ele se alinha com você. Bora crescer por dentro e ver tudo do lado de fora acompanhar? Tá na hora. Você pode Volcamer e tá mais perto do que imagina. Quando o mundo te limita, mas sua mente diz vai. Você bem direto. Nem sempre a vida vai facilitar para o seu lado. Às vezes tudo parece travado, pouco dinheiro, portas fechadas, falta de apoio, gente duvidando. E até o tempo parece correr contra, só que olha, a mente limitada é o que faz você seguir mesmo com tudo dizendo não. Eu já estive em cada aperto que você nem imagina. Já me vi sem grana, sem plano, sem ninguém para dar uma força. Mas sabe o que me manteve de pé? Minhok Beck. Não porque eu era mais inteligente ou tinha fórmula mágica, mas porque eu decidi acreditar que tinha um jeito. Mesmo sem saber qual, limitações externas sempre vão existir, sempre vai ter uma barreira, uma falta, um desafio no caminho. Mas o que muda tudo é o que você escolhe fazer com isso. Tem gente que trava, desiste, abaixa a cabeça. E tem gente que olha para a limitação e pensa, ok, isso aqui eu não controlo. Mas o que eu posso criar a partir disso? Uma mente ilimitada. Enxerga saída onde a maioria só vê muro. É tipo quando a vida te dá uma estrada esburacada, e em vez de reclamar, você pega uma enxada e começa a abrir um novo caminho. Vai doer? Vai cansar? Muito. Mas, meu amigo, a sensação de ir além do que o mundo esperava de você não tem preço. A verdade é que quem tem visão grande não se limita pelo que está acontecendo agora. A pessoa sonha com os pés no chão, mas com o coração lá na frente. Ela sabe que a realidade pode ser dura, mas a mente é o terreno onde tudo começa a mudar. Então, se o mundo aí fora está apertado, te bloqueando, te testando, olha para dentro. A resposta nunca está só no que acontece. Está no que você pensa sobre o que acontece, e isso ninguém pode te tirar. Capítulo 8. A riqueza de pensar. Fora da queixa, se tem uma coisa que eu descobri ao longo do caminho é que a verdadeira riqueza começa na mente, e geralmente fora da caixa. Porque, vamos ser sinceros, pensar igual todo mundo te leva para o mesmo lugar que todo mundo, né? E esse lugar, na maioria das vezes, é o da média, do limitado, do só isso mesmo. Por muito tempo eu pensei pequeno, repetindo o que aprendi, não dá para viver disso, tem que ser seguro, dinheiro não aceita desaforo. Só que quanto mais eu seguia esse manual invisível, mais preso eu me sentia. Até que um dia eu me fiz uma pergunta meio simples, mas que sacudiu tudo. E se não for bem assim? Foi ali que comecei a testar novas ideias, a ouvir diferente, a criar minhas próprias regras. E foi fora da caixa que eu comecei a encontrar as oportunidades que dentro dela nunca existiram. Ideias malucas viraram projetos. Coisas que ninguém levava a sério começaram a dar resultado. E minha vida, que era toda travadinha, começou a ganhar cor, espaço e leveza. Pensar fora da caixa não é ser do contra só por ser. Não é quebrar regra à toa. É olhar para as coisas com outros olhos. É se permitir ver possibilidades onde só ensinaram a ver limites. É abrir a mente e deixar o mundo surpreender você. Neste capítulo aqui, quero te mostrar como pensar diferente pode abrir portas invisíveis, criar caminhos improváveis e, principalmente, te levar para uma vida muito mais rica não só no bolso, mas na alma também, porque, no fim das contas, a mente é o maior cofre de riqueza que existe. Só que, para abrir, às vezes você precisa jogar a chave fora e criar outra. Bora nessa? Cabeça rica, vida rica, cabeça pobre, tudo encolhe. A primeira vez que eu ouvi falar sobre mentalidade de abundância e mentalidade de escassez, confesso que achei papo de livro de autoajuda. Mas depois que parei para observar minha própria vida, percebi. Era exatamente isso que estava me travando durante muito tempo. Minha cabeça era cheia de não posso, não dá, isso é demais para mim, melhor não arriscar. Eu vivia contando centavos, medindo energia, com medo de faltar tudo. E adivinha? Faltava mesmo. Não só dinheiro, mas alegria, oportunidade, coragem. Porque, quem pensa pequeno, atrai pequeno. E nem percebe que está fazendo isso. Agora, quando comecei a trocar o não dá por como eu posso fazer dar, a mentalidade de abundância não é sobre ter muito, é sobre acreditar que tem o suficiente e que pode crescer. É saber que o sucesso de alguém não tira o seu, que você pode ganhar sem precisar competir, que tem espaço para todo mundo brilhar,
A escassez faz a gente agir por medo, a abundância faz a gente agir por confiança. E isso muda completamente o jeito de viver. Com mente escassa, você recusa ideias boas, desiste antes de tentar, se sabota sem perceber. Com mente abundante, você arrisca mais, compartilha mais, acredita mais, e não é mágica não, tá? É treino, é escolha diária. É pegar aquele pensamento velho e perguntar: isso aqui está me limitando ou me expandindo? And to say hold. Você sente que a vida está travada, respira e olha para dentro. O que você tem alimentado aí na sua mente? Tá vivendo com medo de perder ou com vontade de criar? Porque no fim das contas, a vida reflete o que você acredita. E quando você pensa como quem já venceu, o universo começa a tratar você assim também. Pensou diferente, atraiu diferente. Quer saber uma das maiores viradas que eu tive na vida? Foi quando entendi que o jeito que eu pensava moldava as oportunidades que apareciam para mim. E não era papo furado do pense positivo que tudo se resolve. Era mais profundo. Minha forma de pensar criava ou bloqueava portas. Antes eu achava que oportunidade era coisa rara, algo que aparecia do nada para uns sortudos, enquanto o resto tinha que se contentar com migalha. Aí comecei a observar e vi que tinha gente criando oportunidade onde eu só via problema. Gente que olhava para a mesma situação que eu e dizia: opa, dá para fazer algo aqui. Foi aí que caiu a ficha. O mundo não entrega o que você quer, ele devolve o que você acredita. Se você pensa com medo, só enxerga risco. Se pensa com escassez, só vê falta. Se pensa com possibilidade, começa a ver saída em cada canto. Te dou um exemplo. Já reparou como tem gente que, mesmo sem grana, sem diploma, sem o caminho certo, consegue fazer as coisas acontecerem? Pois é, não é só esforço. É mentalidade aberta para enxergar a oportunidade onde os outros só veem obstáculo. Oportunidade não é algo que aparece, é algo que se percebe. E a mente preparada é que enxerga antes, acredita antes, age antes. Por isso, se você sente que está travado, olha com carinho para como anda a sua cabeça. Você está treinado para reconhecer chance ou para fugir dela com medo de errar? O que você chama de azar é só uma mente viciada em pensar pequeno. Capítulo 9. Os gigantes também começaram pequenos. É fácil olhar para quem já chegou lá e pensar: mas para ele foi fácil. A gente vê o palco, mas não vê os bastidores. Foi o sucesso, mas não imagina quantas vezes aquela pessoa pensou em desistir. Só que deixa eu te lembrar de uma coisa que mudou minha forma de ver o mundo. Os gigantes também começaram pequenos. Ninguém nasce pronto. Ninguém começa no topo. Todo mundo que você admira hoje, seja na vida, nos negócios ou nos sonhos, já teve medo, já era o feio, já se sentiu perdido. E ainda assim, continuaram. Foram insistindo, tropeçando, ajustando a rota, mas seguiram. Eu mesmo, quando olho para trás, lembro da primeira vez que tive coragem de sonhar alto. Foi esquisito. Me senti ridículo, mas fui. E quando comecei a estudar a história dos grandes nomes, vi que isso era mais comum do que eu pensava. Todo mundo começou do zero em algum momento. O segredo? Não pararam no primeiro não, nem no primeiro fracasso. Esse capítulo é para te lembrar que você não precisa estar pronto para começar. Só precisa começar para ficar pronto. Porque é no processo que você cresce. É no caminho que a força aparece. E é nessa caminhada que você vai percebendo: opa, eu também posso ser gigante. Então bora quebrar esse mito de que sucesso é coisa de gente especial. Porque o que diferencia quem vence não é de onde veio, é para onde decidiu ir. E acredite, o seu ponto de partida não define seu destino. Define só o início da sua história. E você já começou, viu? Só de estar aqui lendo isso com o coração inquieto e a mente borbulhando, já é sinal de que tem um gigante despertando aí dentro. Vamos crescer juntos porque, o mundo precisa da sua grandeza. Eles pensaram grande muito antes de ter qualquer coisa. Sabe aquela galera que hoje é referência no mundo inteiro? Milionários, empreendedores de sucesso, gente que mudou a própria história e ainda inspirou milhões. Pois é, antes de ter tudo o que tem hoje, eles tinham uma coisa só: uma mente gigante. Pega o Silvio Santos, por exemplo, ou Caravan, caneta no centro da cidade, de porta em porta, com o sol rachando e o sapato furado. E mesmo assim, lá dentro da cabeça dele já morava um império. Ele não tinha dinheiro, mas tinha visão. Não tinha palco, mas já pensava como dono de emissora. E olha onde chegou. Walt Disney é outro que me inspira. Foi chamado do sem criatividade e sem futuro por chefes no começo da carreira. Foi demitido, rejeitado, quase faliu várias vezes, mas dentro dele já existia um parque, personagens, filmes, sonhos gigantes, e ele acreditou naquilo quando ninguém mais acreditava. Quer outro? Steve Jobs, montando computador na garagem, com grana curta, cabelo bagunçado e uma ideia de mudar o mundo.
Antes de lançar qualquer produto, ele já pensava diferente. JVL. Enquanto outros só viam circuitos, ele via revolução. E tem também o Jorge Paulo Lemann, bilionário, brasileiro que muita gente nem sabe a origem. Antes de comandar negócios gigantescos, ele foi criticado, desacreditado, quebrado, mas pensava como gigante quando ainda era só mais um na multidão. O que todos eles têm em comum? Pensaram grande antes de ter qualquer coisa. A mente deles chegou lá, muito antes da realidade. E foi justamente isso que fez a realidade correr atrás deles. Então, se hoje você ainda não tem, não se preocupa, começa pensando diferente. Pensa grande mesmo sem dinheiro, mesmo sem estrutura, mesmo sozinho, porque quem pensa grande começa a agir diferente. E quem age diferente cria um futuro novo. Ver além da areia, a visão que sustenta no deserto. Vou te contar uma coisa que aprendi do jeito mais bruto. Nos momentos em que tudo parece seco, vazio e sem saída. É a visão que mantém a gente de pé. Porque quando falta tudo do lado de fora, é o que você enxerga por dentro que te empurra para frente. Já passei por fases em que parecia que nada ia dar certo. Tudo travado, portas fechadas, energia baixa, contas chegando e fé indo embora. Sabe aquela sensação de estar andando no deserto sem sinal de água por perto? Pois é. Já me senti assim. Só que mesmo ali, no meio do calor, da dúvida, da solidão, eu segurei firme numa coisa. Minha visão. A visão é aquela imagem mental que você carrega mesmo quando tudo ao redor te mostra o contrário. É ver o oásis quando só tem areia. É acreditar na colheita mesmo sem ter semente ainda. E olhar para dentro e lembrar que existe um depois que vale a pena continuar. E, olha, muita gente desiste no deserto porque acha que aquilo ali é o fim. Mas o deserto é só o intervalo. É o teste, é o espaço onde a visão é mais necessária. Porque ali você não se move pela lógica, você se move pela fé. Os grandes nomes que a gente admira, todos atravessaram o próprio deserto. E o que fez eles seguirem? Visão clara, mente firme e coração teimoso. Eles sabiam onde queriam chegar, mesmo quando ninguém mais enxergava nada. Por isso, se hoje você sente que está andando sem rumo, respirando poeira e com sede de resultado, não larga a tua visão. É ela que vai ser tua bússola quando tudo parecer perdido. É ela que vai manter tua mente viva quando o mundo parecer sem cor. Segura firme, porque o deserto não dura para sempre. Mas quem atravessa com visão chega do outro lado mais forte e com história para contar. Bora continuar. Tá mais perto do que parece. Conclusão. Pensar grande não é arrogância, é gratidão ao seu potencial. Chegando aqui no fim, eu queria te dizer algo do fundo do coração. Pensar grande não é soberba nem ego inflado. É um ato de gratidão. Gratidão por tudo que você carrega dentro de si. Pelos talentos, pelas ideias, pelos sonhos que não te deixam em paz. Ainda bem, durante muito tempo eu escondi meu brilho com medo de parecer convencido. Me diminuía, evitava falar alto dos meus planos. Fingia que estava tudo bem em viver pequeno. Mas lá dentro estava a grit. E a verdade é que não existe nada mais poderoso do que honrar o tamanho do seu potencial, pensar grande e se reconhecer como alguém que veio para somar, para transformar, para deixar marca. Não tem nada de errado nisso. Errado é negar o que você sente que nasceu para ser só para não incomodar os outros. Olha só, quem pensa grande vive grande. Não é sobre grana, apesar de que ela costuma vir no combo. É sobre presença, propósito, postura. É sobre entrar num lugar e saber que você está ocupando um espaço com verdade. É sobre caminhar com coragem, mesmo que o chão ainda esteja sendo construído. Então, se em algum momento da vida te fizeram sentir que sonhar alto era demais, respira e lembra. Pensar grande é respeitar a vida que você recebeu. E dá pro universo. Tô aqui e tô pronto para viver tudo que eu posso. E quando você pensa grande, você inspira sem perceber. Você vira farol para quem ainda tá na dúvida se pode. E isso, meu amigo, já é motivo suficiente para não parar. Vai lá, pensa alto, age firme e agradece sendo quem você nasceu. Para ser, porque o mundo precisa de mais gente que sonha com verdade e realiza com alma. E você é um desses. Eu acredito. E espero que você também acredite. Bora viver tudo. Você não foi feito para se dobrar. Expanda, não se encolha. Deixa eu te fazer um convite sincero, direto, quase um apelo. Para de se diminuir para caber em espaços apertados. Já passou da hora de parar de se encolher para agradar, de cortar seus sonhos no meio só para não assustar ninguém? Quantas vezes você já se fez de pequeno para não incomodar? Quantas vezes fingiu que não queria tanto, que não podia tanto, que estava tudo bem com menos? Pois é, eu também já fiz isso. Até entender que não existe paz onde a gente precisa viver dobrado por dentro. Você não nasceu para viver escondido dentro de uma versão reduzida de si mesmo.
Tem coisa aí dentro que é grande demais para ser abafada. Seu talento, sua visão, sua energia, tudo isso precisa de espaço para respirar. E sobe do uma, nem todo espaço é digno da sua grandeza. Tem ambiente que aperta, gente que diminui, rotina que sufoca. E se você não presta atenção, vai aceitando essas coisas como normal e se acostuma com uma vida pela metade. Mas você merece viver transbordando, não se apertando. Então, bora mudar isso? Bora parar de pedir licença para ser quem você é. Começa dizendo sim para você, para sua ideia maluca, para sua vontade de crescer, para sua essência que insiste em lembrar que dá para mais. Espaço não se pede, se cria. E se o lugar onde você está hoje não te permite crescer, talvez o problema não seja você. Talvez seja só o lugar errado. Expanda. O mundo é enorme demais para você viver num cantinho. Tá na hora de ocupar o seu espaço com verdade, coragem e presença. E se ninguém estiver pronto para isso, tudo bem. Quem for do seu tamanho vai te encontrar no caminho. Quando você abriu por dentro, o mundo acompanhou. Se tem uma coisa que eu percebi nessa jornada toda foi o seguinte: o mundo só começou a se abrir para mim quando eu finalmente me abri para ele. E não foi mágica, foi coragem mesmo. Coragem de parar de me esconder atrás de medo, vergonha, passado ou aquela mania de me achar menos. Antes disso, parecia que tudo travava. As portas não se abriam, os caminhos pareciam fechados, as oportunidades passavam e eu nem via. Mas na real, quem estava fechado era eu. Fechado para novas ideias, fechado para receber, fechado até para acreditar que merecia viver uma vida melhor. Aí, um dia, cansado de andar em círculos, resolvi fazer diferente. Comecei a falar o que sentia, a aceitar quem eu era, a me permitir sonhar grande sem ficar me julgando o tempo todo. E aos poucos o mundo começou a responder. Uma ligação inesperada, uma conversa que virou chance, uma conexão nova, um resultado diferente. Foi aí que entendi. A chave nunca esteve lá fora. Sempre esteve aqui dentro. E quando eu girei essa chave com sinceridade, tudo começou a mudar. Não de uma vez, mas de um jeito que eu sentia na pele. Agora sim as coisas estão fluindo. Por isso, se hoje você sente que está difícil, que nada acontece, que parece tudo travado, olha para dentro com carinho. Talvez seja a hora de se abrir de verdade, de parar de se sabotar, de liberar espaço no coração, de confiar mais em você. Porque, o mundo não entrega o que você pede com a boca, ele responde ao que você vibra por dentro. E quando sua energia diz, estou pronto, a vida responde. Então toma-se, abrem-se, permitem-se, roga. Porque no fim das contas é quando você se abre que o universo diz, agora sim, vamos trabalhar juntos. E aí, meu amigo, tudo muda, tudo expande, tudo flui. E você vai ver que era só isso que faltava, se abrir para tudo que já estava te esperando. E se você pensar ainda maior? Tá aí uma pergunta simples, mas que tem o poder de virar sua vida de ponta cabeça pro lado bom, viu? E se você pensar ainda maior, sério, para um minutinho agora e deixa isso ecoar aí dentro. Porque talvez você já esteja sonhando, já tenha planos, metas, até algumas conquistas, mas e se tudo isso ainda for pequeno comparado ao que você realmente pode viver? A gente se acostuma fácil com o bom, e quando algo começa a funcionar, bate aquela tentação de parar por ali. Só que, vou te contar, o bom é muitas vezes o maior inimigo do extraordinário. Você se acomoda sem perceber. Fica satisfeito com migalhas quando podia estar banqueteando no que a vida ainda quer te oferecer. E se aquela ideia que você teve e achou exagerada, não for exagerada o suficiente? E se o seu sonho atual for só o ensaio geral para o que você realmente veio fazer aqui? E se você ainda estiver pensando pequeno, mesmo achando que já está pensando grande? Essa pergunta me persegue. Toda vez que começo a me acomodar, eu lanço ela no espelho. E se eu pensar ainda maior? E cara, sempre tem um próximo nível. Sempre um projeto mais ousado, uma versão mais livre de mim mesmo. Uma coragem nova me esperando lá na frente. Pensar maior não é sobre ganância, é sobre expansão. É sobre entender que você foi feito para crescer, evoluir, transbordar. É sobre viver com intenção e não só por inércia. Então deixa eu te provocar mais um pouco. O que você faria hoje se deixasse de lado esse limite invisível que criou aí dentro? E se, em vez de se perguntar, será que dá, você começasse a dizer como eu faço isso acontecer? Bora jogar no modo ousado. Porque quem pensa maior vive mais inteiro. E o mundo precisa da sua versão ampliada, não da versão editada. Pensa aí. E se você pensar ainda maior? Que pode acontecer? A resposta, meu amigo, pode ser tudo o que você está esperando viver.